Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E vamos continuar com esse cenário novo, cheio de elementos maravilhosos que vão abrilhantar e trazer beleza e com certeza riqueza no espírito para nós, para você que está me assistindo nesse momento, que é a pastora Thaís e a pastora Fabiana. A alegria de tê-las aqui, né, e a gente poder compartilhar com você o que Deus tem falado ao nosso coração, né? Eu pedi, na verdade, eu encaminhei para elas um áudiozinho, né, falando sobre o caminho que eu pensava que é o que Deus queria para que nós, como igreja, né, trilhássemos nesse início de ano. Início de ano sempre traz muitas resoluções, né? Traz muito esse lugar da gente fazer planos, projetos, né? Traçar objetivos. Eu acho que o maior objetivo daquele que se diz filho de Deus é representar bem o seu pai. Então, acho que por isso que o Espírito Santo acabou levando para esse tema, né? Nada a ver com o tema que eu pensava, mas ele gosta de fazer essas coisas, né? A gente faz os planos, mas ele vem e traz aquilo que é rico para a sua igreja. Então eu mandei um áudio para as meninas e falei, meninas, o caminho que eu creio que Deus quer que a gente vá é esse, e eu queria muito ouvir de vocês a respeito dessa passagem, como eu falei no culto com a Bela e com a Carla, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros, né? A gente tem muito para receber da parte de Deus através dos nossos irmãos. Eu não sei se você sabe, curiosidade, fun fact. Fabiana e Thaís são família. A Thaís é irmã do pastor Hamilton, que é a esposa da pastora Fabiana. Então, assim, tá tudo em família. Eu até brinco com a sua mãe sempre. Eu falo, tia, põe a mão na minha cabeça e ora por mim, porque, assim, os três filhos são pastores, né? E que alegria ver os filhos servindo ao reino, dando a vida pelo evangelho. Então, depois que a gente estava organizando tudo, eu até falei, engraçado que sem pensar nisso, né, acabamos sendo dirigidos para esse lugar de estarmos, eu estar sentada com vocês que são família, e a família é um ambiente que a gente precisa ser essa manifestação, né? Que a gente precisa ser essa expressão da parte de Deus. Eu queria ouvir de vocês, queria ouvir vocês um pouquinho. Tenho certeza que está todo mundo querendo ouvir também, né? Chega da Aline falar, vamos ouvir as pessoas falarem. É legal uma senhora ter começado a falar sobre essa questão de família, porque quando você passou esse tema para a gente, sobre sermos, né, a expressão, a manifestação, né, dos filhos de Deus, eu pensei exatamente nessas duas realidades, né, em duas realidades que a gente precisa ter. E a primeira é a gente entender que realmente precisamos entender que somos filhos, né? E o filho carrega não só a grandeza, né, de sermos, os benefícios de sermos filhos, mas também nos leva à realidade e responsabilidade de sermos filhos. Né? Não é só os benefícios, mas a responsabilidade. E a gente falando de Deus Pai, né, a maior né, tarefa, né, a maior responsabilidade que temos é sermos a expressão do Filho e cumprir o seu mandamento, né, que é amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo, né, como a si mesmo. E pensando nisso, nesse próximo, né, é expressar realmente o que Deus tem, né, expressar a grandeza de quem é Deus, né, de quem Ele é, né, para as pessoas, né, para todos que estão, né, à nossa volta, e sermos realmente, porque o mundo está clamando, né, os filhos, né, a criatura clama pela manifestação, né, de quem? De nós, né, dos filhos. Enxergar, primeiro de tudo, nós, como essa realidade de filho, acho que é o caminho, né, acho que é o início
Acho disso. que é o primeiro passo para a gente conseguir ser a manifestação, né? A gente assumir essa identidade, né? Abraçar essa identidade. Você estava falando e veio um texto na minha cabeça que é Jesus falando que ele falava o que ele ouviu o Pai falar, Sim. né? Ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Então a gente como filho, né? A gente precisa ter esse desejo de ser próximo do Pai, porque aí a gente vai reproduzi-lo Sim, naturalmente. Igual um filho nosso, daqui a pouco tá gesticulando igual a gente, tá falando igual a gente, né? Acaba tendo as percepções da vida semelhantes às nossas, porque ele convive com a gente, né? Verdade. Então não basta ser filho, a gente tem que ser aquele filho que quer ficar perto do pai, né? Mas sendo esse filho que tá sempre querendo estar ao lado do pai, eu acho que invariavelmente a gente vai acabar expressando o pai no nosso dia a dia, né? E vai ser assim, a gente vai conseguir atingir esse objetivo de ser essa expressão, essa manifestação. E você, Fafis, pensou no quê? Eu pensei, logo quando a gente recebeu o áudio, né? Eu lembrei, eu estive dias atrás, uma semana atrás, eu estive lá nas Cataratas do Iguaçu. E antes de a gente chegar e encontrar as cataratas, a gente já escuta o som das cataratas, né? E é um som, assim, estrondoso. E imediatamente não tem como não lembrar daquela passagem que fala lá em Apocalipse de que a voz de Deus é como o som de muitas águas. E isso é a natureza, né, de certa forma, manifestando também a grandeza do nosso Senhor Jesus, a força do nosso Senhor Jesus, né, do nosso Deus. Mas imediatamente eu lembro que eu pensei o seguinte, mas existe algo que só os filhos de Deus, né, só nós, homens, podemos manifestar de uma forma tão de forma que as pessoas identifiquem e entendam perfeitamente, que é quando a gente manifesta o caráter dele, quando a gente manifesta a natureza dele, né? Porque o Senhor Jesus, ele é amoroso, ele é generoso, ele é fiel, ele é bondoso, ele é sábio. E a natureza é aquele som daquelas muitas águas, né? É aquele barulho que é grandioso, mas o manifestar de forma clara, de forma que as pessoas entendam, isso cabe a nós. Acessível, né? E isso cabe a mim. E antes um pouco desse versículo, né, de Romanos, fala de que a gente se torna filho quando a gente anda no Espírito. Sim. Tem uma tradução que fala quando a gente é guiado pelo Espírito, né? Ou seja, quando a gente se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, né? E, pastor, isso é diário. Você não pode ser guiado um dia e no outro dia não ser guiado. Você tem que ser guiado todos os dias. Você tem que se permitir ser guiado todos os dias. São decisões diárias, né? Que a gente precisa sempre depender, né, do que ele tem pra gente e seguir nesse lugar, né? E na maioria das vezes você vai abrir mão aí dos seus conceitos, das suas reações, dos seus caminhos, para você seguir aquilo que ele tá te guiando. Ah, é fácil? Não é fácil, mas é uma decisão. É uma decisão diária, né? E a gente não vai sempre acertar, a gente vai ter dias aí que a gente vai se sentir talvez mais fragilizados, mais fracos. Mas é nesse dia que o Senhor se faz forte, sabe? Verdade. São nessas situações que a gente pode... Eu já tive várias vezes essa experiência de ir para o trabalho, às vezes aquela semana cansativa, né? E eu tenho o hábito de depender de Deus para as pessoas ali, né? Porque até hoje Deus tem permitido que eu trabalhe no mundo secular. Não, e é muito legal essa referência, né? A gente tem aqui os dois polos, né? A Thaís do lar e você trabalha no secular. E como que em ambas as realidades essa responsabilidade não deixa de existir. Sim. Né? E a gente tem esse papel de ser essa representação do DNA celestial, seja em casa, preparando aquele ambiente para que a glória de Deus seja percebida, vivida, experimentada, ou seja no seu ambiente de trabalho, né? Quantas pessoas ali... Eu penso assim, no lar a gente tem o poder de impactar com aquilo que Deus pode fazer, né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas na época que eu não trabalhava na igreja diariamente,
Eu lembro que eu ficava orando em casa, falando, Senhor, quem o Senhor trouxe aqui, que a Sim. pessoa sinta a diferença do que é um lar onde o Senhor é o centro, né? Sinta a sua paz, perceba o Senhor nos detalhes, né? Me abençoa na minha maternidade para que os meus filhos possam dar testemunho no nosso relacionamento, não com o que fala, mas do Senhor. E acontecia. As pessoas Sim. entravam e falavam, nossa, eu sinto uma coisa diferente aqui na sua casa. Nossa, o relacionamento de vocês tem uma paz aqui dentro entre vocês, até quando a senhora está disciplinando as crianças, não sei, é diferente e tal. Porque existe essa preocupação. E do outro lado, né, no secular, a gente está ali na linha de frente com o mundo, né, com as pessoas e sendo visto, né? O tempo inteiro. O tempo todo, sendo analisado pelas pessoas e as pessoas tendo um parâmetro do que é celeste através de como Exato. você age, É verdade, Exato. verdade. E isso também é uma grande responsabilidade, né? E é interessante, porque é a prova de que a natureza realmente está clamando, as criaturas, né, a criação está clamando. Porque como sai virtude, né, na medida do clamor das pessoas. E não estou falando de pregar, não estou falando de plano de salvação necessariamente, né, mas estou falando realmente de você manifestar algo que é diferente, que o mundo não conhece. Na conduta, É verdade, né? verdade. E isso é perceptível, as pessoas percebem, as pessoas comentam. Uma coisa que eu sempre, que é muito interessante, quando existe o conflito, elas sabem a quem procurar, né? Elas sabem a quem recorrer. Quem vai ter uma palavra onde vai pacificar, onde vai, sabe, apaziguar. Onde vai quem não provar vai... a justiça e não o Exatamente. interesse próprio, né? Que faz parte da natureza do nosso Senhor Jesus, a Exatamente. justiça, né? Exatamente. Então, é incrível, né? É incrível. E é muito, eu acho, assim, precioso em todas as esferas a gente perceber como que nós afetamos os ambientes, né? E a verdade. gente pode afetar positivamente ou negativamente, Sim. né? Mas em especial com relação a esse texto que vai ser nosso tema, né, durante esse início de ano, eu peguei assim no original, né? E no original fala assim que existe essa ardente expectativa, e essa expectativa fala de uma expectativa ansiosa e persistente. Então, Uau. constantemente existe essa demanda Sim. à nossa volta, né? A gente indo no mercado, a gente vai ter essa demanda acontecendo. As pessoas à nossa volta podem ser tocadas, afetadas pela forma como a gente responde, né? No nosso trabalho, as nossas respostas, né? Nosso posicionamento, nosso desejo pela justiça e não pelo interesse próprio, isso vai apontar para isso, né? E é interessante, quando eu estava lendo isso da questão da persistência, né? Persistência é que ela não termina, né? Ela permanece. E às vezes a gente está cansada no dia a dia, a gente está num tempo difícil no trabalho, dentro do lar, né? Sobrecarregados. E a nossa tendência é dar uma querida de desligar a chave, né? Não, agora eu tô precisando dar uma relaxada. E um comentarista bíblico, eu estava lendo sobre esse texto, ele falou assim, que esse é um convite à coragem do cristão. Porque a gente tem que ser corajoso para ser essa manifestação. Cada vez isso está mais evidente, né? Você se posicionar pelo Senhor, pelos valores do céu, dentro da nossa própria casa, né? Você já está com filhos maiores, você está com um filho entrando na adolescência, eles estão sendo aliciados pelo mundo o tempo todo, né? Com ofertas e com padrões que não tem nada a ver com o padrão de Deus. Então a gente, para ser essa manifestação dos filhos de Deus para o nosso lar, para nossa família, a gente vai ter que ter essa coragem, né? Não de se preservar, não de querer ser a mãe bacana muitas vezes, né? A mãe descolada, porque o nosso Deus é atemporal, o princípio dele é mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. E não interessa a moda, não interessa como que a sociedade está andando, a gente precisa ser essa manifestação. Eu penso, mamãe, desculpa te interromper. Eu penso que nesse lugar, né, da constância, né, de permanecer, como a senhora falou, entra muito nesse lugar, né, que uma outra realidade que me saltou os olhos foi a gente ter um coração de compaixão.
Quando a gente tem esse coração de compaixão pelo outro, né, pelo próximo, a gente não enxerga mais a nossa realidade. É verdade. Né, não enxerga mais aquilo, né, Não se que prioriza, não se né? prioriza, né? A gente pensa no outro, a gente pensa, né, em quem a gente pode beneficiar, né, no outro. Engraçado que aconteceu uma circunstância, sempre tenho o costume de sair na portaria, né, do meu prédio e dou bom dia. Baixo o vidro, dou bom dia, dou boa tarde. E aí, um dia desses, eu estava envolvida e eu passei, né, pensando no que eu vou fazer, né, coisas de casa, vou no mercado, vou não sei onde. E eu passei e não dei bom dia, não abaixei o vidro e não dei bom dia pro porteiro, né, pro rapaz da portaria. E aí, logo isso me deu um estalo. Eu falei assim, nossa, passei distraída e não dei bom dia, mas aí ficou aquele negócio, né? Eu dei a volta, entrei de novo no condomínio, falei, desculpa, eu passei por aqui e não te dei o meu bom dia. E ele falou assim, nossa, mas a senhora voltou aqui só para me dar um bom dia? Eu falei assim, lógico, porque eu preciso, né? E aí eu dei o bom dia para ele ficou meio assim, surpreso, e aí ele, muito obrigada por você ter voltado. E eu fui embora, e eu comecei a chorar dentro do carro, e ai, Jesus, muito obrigada. É esse lugar que a gente tem que ter, né, o tempo inteiro. Eu, né, dei um trabalhinho fazer a volta, né, o retorno, mas assim, eu pude expressar a realidade, né, eu pude ser a manifestação, né? Eu não sei qual era a realidade que aquele rapaz, né, estava precisando. Se o meu bom dia fez realmente, acredito que fez, né, uma diferença na vida, né, dele, do trabalho dele, né? Mas não olhar para o nosso interesse, mas sempre olhar para o próximo. Então, esse coração de compaixão, eu acho que é algo que também precisa, né, ser vivo em nós. É uma natureza do nosso próprio Pai, né? Ele busca o nosso interesse em todo o tempo, a ponto de dar o seu próprio filho por sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. Se ele pensasse no interesse dele, né, ele ia querer abrir mão da companhia do filho amado? De jeito nenhum. Mas ele se desconectou daquela realidade em prol desse amor, dessa compaixão e dessa misericórdia, né? E se a gente vivesse dessa maneira, quantas pessoas não seriam impactadas, né? Verdade. Quantas pessoas... Você falou aí, eu estava lembrando que uma vez eu li um artigo sobre as profissões invisíveis, né? E porteiro é uma delas. As pessoas simplesmente ignoram que eles estão ali, né? Não se referem a ele, nem consideram a presença daquela pessoa. Então, certamente, diante de tantas pessoas que não o consideram, perceber que alguém fez a volta para vir aqui, para me dar um bom dia, não foi só um bom dia, né? Para ele foi, meu Deus, né? Eu sou alguém. A mulher do pastor diferente, né? No mínimo isso, mas a gente sabe que Deus pode ir muito além com essa semente, além, né? O Senhor pode fazer uma obra ali incrível. Eu também sou a rainha do bom dia, né? O Ricardo fala, Aline, você dá bom dia pro poste. E eu falo, não, eu tenho que dar bom dia, a pessoa tá passando por mim. Uma vez tinha uma aluna da TS, muito boa. Ela era meio carrancuda, né? Eu falava, você precisa ser mais amável. Você precisa passar pelas pessoas e as pessoas verem que você tá feliz. Não parece que você tá feliz. Ela falava, eu tô feliz, eu sou feliz, Jesus habita em mim. Eu falei, mas não parece. Você anda com a tromba, minha filha. Anda pela rua sorrindo. Alguém passou por você, ó, cruzou. Você olha e fala, tudo bem. Deixa a pessoa achar que você é maluca, carente, seja lá o que for. Mas o Senhor não ia esbarrar com a gente, ia fazer de conta que a gente não tava ali. E aí ela começou a fazer isso. E ela conta, eu chorava de rir, ela contando, ela mama, eu andava pela rua e as pessoas cruzavam por mim antes, eu abaixava minha cabeça do tipo, não quero nem perceber que a pessoa passou. Agora eu olho no olho da pessoa, abro um sorriso e falo, bom dia. Tem várias pessoas que acham que eu sou maluca, né? Mas não tem problema, deixa achar, né? A gente tá sendo uma expressão, né? Uma expressão de acolhimento, de generosidade, né? Dar um sorriso é um ato de generosidade, né? Você falar um bom dia, perceber alguém que ninguém vai perceber. O mundo tá tão carente disso, né? São poucas atitudes, são atitudes pequenas, né? Do dia a dia.
E é tão gratificante. Existe até estudos que dizem, né, que na verdade a gentileza ela promove dentro da gente hormônios, liberação de hormônios que trazem felicidade pra gente. Então, assim, é tão feliz quem faz quanto quem recebe, né? Pra gente, e né? por quê? Na verdade, é porque a palavra de Deus já entrega já o caminho, né? O mapa da mina já tá escrito. A gente só precisa seguir. É verdade. É verdade. E a gente tem esses retornos, né? Eu acho isso. Esses dias eu falei com meu filho, eu falei, filho, Deus não deve nada para ninguém. Quando a gente semeia, a gente vai colher aquilo, né? Então, num momento em que você estiver precisando desse olhar atencioso, não tenha dúvida que essa semente vai ecoar de alguma forma, né? O Senhor vai enxergar, né? Vai perceber, vai ver, vai levantar alguém para ser esse bom dia, né? Que saiu do seu percurso. Então, eu penso que a gente servir a Deus é tão maravilhoso, né? Às vezes é até difícil, bagunça minha cabeça pensar que uma pessoa escolhe não servir. É verdade. Né? Escolhe não viver, porque a gente tem tantos benefícios. Sim. Deus poderia se restringir ao eterno, né? Eternamente você está salvo. Mas Ele é tão maravilhoso, né? Não consigo arrumar outra palavra, mas Ele é tão fofo, né? É um pai tão fofo na sua paternidade que Ele quer trazer deleites pra gente, né? E nos generoso. É fofo, é um pai muito bonzinho, né? Então, assim, a gente tem um privilégio de poder se dizer filho desse pai, né? Podermos carregar essa representatividade, né? Diante do mundo, apresentarmos que existe um novo e vivo caminho, você pode viver diferente, você pode experimentar Deus diferente, você pode experimentar Deus no seu dia a dia, a sua casa pode ser diferente, o seu ambiente de trabalho pode ser diferente. Por quê? Porque Ele guia os seus passos. Isso te dá uma identidade que permite que você viva de outra maneira, né? E aí vem a segunda etapa, que é agora eu preciso fazer alguma coisa com isso. É verdade. Então agora eu vou ser essa representação dele para aqueles que não têm. E entra a compaixão, entra esse lugar de consciência. Então é muito rica essa experiência de Deus e muito plena. Se a gente vê, né, tudo está interligado, tudo tá encaixado, né? Tudo se encaixa. Verdade. Desde o eterno, o espiritual, na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso corpo, porque a vida de Deus traz saúde para nós, né? Então é maravilhoso. E o nosso tempo já acabou. Ficaríamos horas falando. Ficaríamos, tá vendo? Tá todo mundo tenso. Precisa ficar tenso? Não precisa. Mas foi um privilégio, né? Estarmos aqui com você, ama. Obrigada. Falando de algo que é tão precioso para a vida de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes. Esses dias eu tava falando com o Rafael, falei, Ricardo, eu acho que a gente podia mudar o nome, porque esse negócio de culto das mulheres, os homens podem ter uma resistência de ouvir, mas a gente não conversa sobre coisa de mulher. É verdade. Né? A gente fala sobre palavra, e a palavra enriquece a todos, né? Então, aqueles que têm uma barreira, eu acho que esse nome mulheres ali pode acabar. Aí ele começou Culto da pastora Aline. Já institulamos não, mas agora. Aí essas coisas eu não gosto. Né? Vamos ser aqui bem jogador de futebol. A glória tem que ser pra ele. Se botar a pastora Aline ali no meio, nada a ver. Mas assim, não, eu fiquei pensando isso, porque eu falei, talvez tenham, né? Homens que sintam-se. Mas é tão rico às vezes que a gente conversa. É verdade. Várias vezes o Ricardo fala pra mim, não sei o que. Eu falei, eu preguei sobre isso. Aí eu falei sobre um texto no culto, isso. Aí ele fica pra mim, ah, é? Eu falei, tá vendo? Eu acho que porque tem esse nome de mulher, um monte de homem não ouve. A gente podia, né, repensar isso daí. Sem ofensa nenhuma às mulheres, né? Mas imagina se os seus maridos ouvissem tudo que a gente está conversando ao longo desses cultos. Podia facilitar o seu viver. Para estimular outros homens, podiam os homens colocar lá o eu no chat. Eu tenho vários, sabia? Tem uns até que estão sempre comentando. Botar assim, eu assisto. Depois a gente vê. Tem vários que sempre comentam e tal, mandam mensagem no ao vivo, às vezes aparece. Mas, né, esses são ousados.
Já entenderam que o negócio vai além de mulher, né? É a palavra. Mas enfim, meninas, muito obrigada. Obrigada, Tenho certeza amor. que essa conversa vai ser muito proveitosa Amém. para Amém. muitos irmãos, né? A gente poder compartilhar, conversar e dividir as porções da parte de Deus que a gente tem recebido. Realmente é um privilégio. O privilégio é meu ter Amém. vocês aqui Privilégio comigo. nosso. Obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham apreciado essas nuances do nosso Deus através da vida da Fafá, da Thaís. E aguardo você na semana que vem. Deus te abençoe. Tchau. É a de baixo, gente. Dá tchau pra de Hã? baixo. É isso. Tchau, Deus abençoe.